Oi, gente! Oi, sou eu, André Arruda, e esse é mais um Domingo à Noite. Domingo à noite de 11 de agosto de 2024. Hoje, por ser o segundo domingo de agosto, também é o Dia dos Pais. Então esse é o domingo à noite do Dia dos Pais, né? O domingo dos pais à noite, sei lá que o povo acha ou deixa de achar, né? E assim, lógico que eu tenho que prestar uma homenagem ao meu pai, o seu Anésio, que é o meu pai e que é o dia dele. É isso mesmo, é o Dia dos Pais. E a gente pensando um pouco nessa questão de paternidade, porque assim, eu trabalho com muitos colegas de trabalho que são pais, inclusive pais que se tornaram pais recentemente ou que estão experimentando novamente a experiência da paternidade recente, por assim dizer, né? E a gente tem que colocar na cabeça o seguinte, tá? De que os filhos são um legado vivo das pessoas. Os filhos são legados vivos, tá? E por serem legados vivos, muitas vezes o que as pessoas fazem ou transformam ou deixam de transformar vem do que os pais trouxeram de ensinamento, trouxeram de exemplo e às vezes até mesmo a ausência ou até mesmo a postura que contradiz um pouco essa questão do amor ao próximo, do amor parental, né? Do suporte parental. E isso traz reflexos para as pessoas que vivem. Então nós somos feitos de origens, né? Tudo que é depositado em nós nos constrói. E na infância são construídos os alicerces do nosso caráter, né? E os pais têm um papel importante, primordial em fazer isso. E aí, nessa seara, até mesmo um afã de que os pais sejam de que os pais desejarem para os filhos aquilo que não puderam ser, ou desejar para o filho que sejam melhores do que viveram, pode até mesmo fazer com que as pessoas, né, sofram uma pressão que não os basta, não é uma pressão saudável, né? E assim, mesmo que a sua vida não tenha sido a melhor do mundo, se você passar para o seu filho, para a sua filha, um exemplo de humanidade, de hombridade, de lealdade, de perseverança, de coragem, de atitude, você estará você estará cumprindo uma missão muito boa. Uma missão muito boa para as próximas gerações, porque certamente os seus filhos vão se espelhar em você e vão ser ainda melhores com os seus filhos, e assim a gente vai construindo, por assim dizer, um ciclo virtuoso, geracional, de geração para geração. E às vezes muitas vezes tem depoimento de pessoas que falam assim, olha, que o meu avô dizia pro meu pai, que dizia para mim, e coisa e tal. Porque tem essa questão, né?
não tem, ou seja, o sucesso de uma pessoa não tem nada a ver com aquilo que está construindo em vida, mas para o legado que vai deixar depois de passar. E mesmo que não seja uma pessoa que tenha digno de notas de jornal, ou mesmo que seja jornalzinho da firma, se conseguir construir uma memória afetiva suficiente para os filhos, eles serão sempre lembrados como heróis. Você não precisa ser herói de uma multidão, basta ser herói para as pessoas mais próximas que estiverem de você. E isso é muito importante. Talvez seja a mensagem mais importante do Dia dos Pais hoje, mesmo eu não sendo pai, eu sou filho, é esse, né? De que você passar para o seu filho os melhores valores possíveis para que ele possa ser melhor e possa passar esses valores para o mundo, né? Eu lembro de um amigo meu que esse ano é a primeira vez que ele vai comemorar o Dia dos Pais. Ele teve a sua menina no final do ano passado. E ele se transformou completamente. Na verdade, ele não é que ele se transformou para os outros, para as pessoas que viam ele como um jovem, veterano, irresponsável, coisa e tal. Não. Quando ele passou a ter essa primeira experiência de paternidade, ele se transformou numa pessoa bastante espirituosa, numa pessoa bastante dedicada, numa pessoa bastante lutadora e uma pessoa bastante amorosa para sua filha e para sua companheira. E esse ponto talvez seja... talvez pelo fato de você passar a ser corresponsável por uma vida, talvez isso transforme totalmente. Você entenda que agora você já não é mais uma criança que tinha o privilégio de ser cuidada. Você passa a ser uma pessoa madura que passa a ter a responsabilidade de cuidar. E aí, eu lembro sempre... meu pai, a gente tá distante porque meu pai continua em Diadema, eu tô aqui em Brasília. Mas as conversas que eu tive com meu pai sempre foram bastante respeitosas, na grande maioria das vezes. A conversa que a gente teve, tranquila. Às vezes minha mãe fala assim, eu não quero, o seu pai não quer te ouvir, vai lá e fala com ele. E a gente conversava e a gente se entendia. E acho que é o ponto, acho que talvez é a questão do entendimento, saber conversar, né? E eu lembro, antes do meu primeiro trabalho, que ele precisava de alguém que eu ajudasse e eu estava parado e procurando trabalho também. E eu fui lá ajudar o meu pai, acho que foi uns 2 dias. No terceiro dia ligaram para mim e disseram que me chamaram para uma entrevista que acabaria sendo meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego efetivo. E às vezes dá sorte. E sempre uma forma bastante respeitosa, respeitando o que eu não sabia, me ajudando. E eu sempre voluntarioso, eu nunca me negava a tentar ajudar. E é assim que eu fui construindo uma boa relação com meu pai. E assim, eu me sinto privilegiado, porque não é assim a maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas não são assim. Um Brasil como o nosso, em que você tem uma postura bastante machista em relação à figura familiar, a gente percebe muito a ausência paterna em algumas famílias, ou até mesmo a agressividade, a violência, né? E eu já ouvi casos assim que me deixaram muito triste e muito aflito.
Mas para essas pessoas, eu entendo que assim, muitas vezes até mesmo a ausência se torna uma importante lição. Às vezes a agressão também se torna uma importante lição. É a lição do anti-exemplo, né? Um pouco antes de eu colocar para gravar, eu estava aqui zapeando aqui no Instagram e aí eu encontrei tem um reel, um vídeo curto, né, do Renato Freitas, que é deputado estadual pelo Paraná, que está sendo muito perseguido por essa turba maldita branca que o persegue por ser uma pessoa que sempre defendeu a negritude, os pretos, os pobres, os periféricos lá do Paraná. E na verdade era a reprodução de uma cena daquela série do Will Smith, que é o Maluco no Pedaço, né? em que ele contracenava com o pai dele, né? O personagem que fazia o pai dele, né? Na série, que era um pai ausente e que apareceu foi num momento em que acho que ele que já estava morando com o tio Phil, já estava numa posição muito melhor, né? E é uma cena tocante, né? Porque tem um quê dessa questão de você só se fazer presente quando a situação já está resolvida, já está boa. Quando você não faz parte, não toma parte daquilo, você chegar na hora em que já se resolveu tudo é muito desonesto, né? Mas esse ponto da presença, acho que é o ponto fundamental. Nós vivemos em um mundo em que nós estamos virtualmente mais presentes e realmente mais ausentes. E eu sempre me lembro de um colega meu, né, de trabalho, que ele dizia que ele tomava pelo exemplo. Ele falou assim: olha, eu não fico com o telefone na frente do meu filho, não ligo a televisão quando meu filho está acordado, está em casa, porque eu sei dos males que as telas fazem para o desenvolvimento do meu filho. E eu só vou deixar ele ver televisão ou ver alguma coisa se for adequado para ele, se eu estiver presente. Isso é um exemplo que eu falo assim, é um exemplo maravilhoso, que talvez é um exemplo de paternidade que nós temos que levar hoje para os dias de hoje, porque não só de paternidade, de família mesmo, né? Porque eu mesmo vejo a questão da ausência, apesar da relação que eu tive com meu pai, né, que sempre foi tranquila, respeitosa, né, tinha um certo distanciamento, uma certa distância, uma certa ausência, e em parte por conta de telas, né? A gente ia jantar, não jantava a gente ia almoçar ou jantar na sala, na frente da televisão, e muitas vezes a gente não conversava, a gente conversava pouco. E esse ponto é um reflexo dos dias atuais e é uma coisa que vale a pena a gente discutir. Eu até peço desculpas por me prolongar muito nesse episódio, mas é porque talvez esse Dia dos Pais é um dia que a gente precisa colocar, a gente precisa relembrar do fator família. E não é o fator família do comercial de margarina. Porque família é onde há um acolhimento fraterno. Então não precisa ser pai, mãe e filhos. Pode ser a mãe e filhos, pode ser um pai e um filho, pai e filhos, pode ser dois pais e filhos, duas mães e filhos,
uma pessoa sozinha ou um casal que possa ser um casal hétero ou homoafetivo, não importa. Família é aonde se tem um acolhimento fraterno. E esse dia, mesmo que não haja a figura do pai na sua família, celebre a figura do amor fraterno que existe entre os seus. E é isso que vai fazer com que nós possamos fortalecer. Porque muitas vezes a gente fica se comparando. Ah, porque a família fulano é assim, fulano, ciclano é assim. Não. Cada um tem um destino traçado, uma realidade que foi construída, e essa realidade construída não tem como comparar, por mais que se queira. Bem, gente, é isso. Então, um beijo para todos vocês, um feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão me ouvindo, e também lembrando que esse episódio ele tem o argumento que é um episódio que é um episódio que é feito de improviso por mim mesmo, André Arruda, e tem a produção da Castor MT. Então, boa noite para vocês e um bom uma boa semana para todos vocês. Um beijo!